Então, essa sua informação é muito importante, ó. Teste de anticorpo, a gente vai, inclusive, concluir a nossa conversa de hoje. O último slide e anticorpos, né? Para a gente resumir isso que a gente está falando. Mas, Aninha, ó, encontrar anticorpos nunca será um diagnóstico. Mesmo em um paciente de 39 dias, que você está dizendo para mim, Júlia, nunca foi vacinado, lembra que a gente tem o quê? Anticorpos maternos. E ele também vai dar reagente no teste de anticorpo, tá? Então, eu vou até abrir uma exceção, gente, daqui a pouco para falar para vocês como o anticorpo fecha um diagnóstico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês até agora, para que fique claro na nossa conversa, é que eu ir lá e qualquer teste rápido de anticorpo, fazer um ELISA e detectar anticorpos, não vai concluir o seu diagnóstico. Por quê? Volto a dizer, pode ter sido da vacina, pode ter sido um anticorpo maternal, como é o caso do seu, pode ter sido um paciente que não foi vacinado, mas já foi exposto ao vírus, e aí já produziu seu próprio anticorpo, entende? Então, ou pode ser um animal doente, né? Então, não use, Aninha, mesmo com esse raciocínio, Ju, não foi vacinado, mas tem anticorpo. Na idade dele, a gente tem que pensar em anticorpo materno. Por isso, é um teste que a gente nem faz na rotina, tá? A Mel, ó, a Mel falou, voltando para a Mel, né? Que falou isso, IgM, não, IgG. Então, vamos lá, Mel. Dependendo da fase que você tenha feito isso, eu vou voltar ao raciocínio dela, né? Ela tinha um líquor que identificou o vírus, certo? Isso acontece na fase aguda. E ela fez um ELISA de IgG para detectar anticorpos. Só que aí lembra que a gente tem classes de anticorpos, né? Então a gente tem aquela classe de anticorpos de IgM, que é aquela infecção, entre aspas, mais ativa, que vai durar aí mais ou menos até uns 3 meses de idade, e IgG, que é quando o paciente produz anticorpos, ele vai produzir por anos, pela vida, sei lá, por muito tempo. Mas ele precisa de um tempo para produzir essa classe de anticorpos, entende? Outra coisa importante, Ju, mas era uma infecção crônica, por exemplo. Tem pacientes que não produzem anticorpos, né? Que é aquele, por exemplo, que eu falei para vocês, que é aquele paciente que na falha vacinal, que não é comum, mas que na falha vacinal ocorre porque você vacina e o cara está desprotegido ainda porque ele não responde produzindo anticorpo contra aquela cepa, tá? Tudo bem? A Aninha falou obrigada, beijinho. Beleza, então vamos lá, continuando. A gente está aqui num papo muito calmo falando de fase neurológica. Só lembrar que essa particularidade de anticorpos que a gente comentou, que sangue não é um material bom para procurar antígeno e que a gente vai ficar mais nesses 2 testes aí na infecção aguda, ok?